Posteriormente àquela derrota contra o Rio Grande, e sem a participação do Juizão, que pra quem olhou o último episódio tá ligado que o Juizão passou a mão assim no Grêmio e deu a vitória pro Rio Grande, que na época era invertido, né? O Rio Grande era considerado maior do que o Grêmio, então dá pra entender o porquê ele fez isso, mas de qualquer jeito passou a mão no Grêmio. O Grêmio entrou em campo novamente no dia 11 de julho daquele ano, no jogo mais noticiado daquela década. O Correio do Povo instituiu o prêmio Taça Sporting. Cara, o engraçado é que o nome desses torneios da época era sempre do inglês. Eles não criaram nenhum termo naquela época, era sempre do inglês trazido. Ia ser disputado pelos segundos times, na época segundos quadros, time alternativo, essas coisas, mas que não existia substituição, revivendo o que eu já falei no episódio anterior. Então assiste o episódio anterior, que aí tu já ia saber disso, não existia substituição. E esse tipo de time também disputava um outro torneio naquela época. E esse jogo foi intitulado pelo Correio do Povo, foi intitulado de Taça Sporting, né? E ela foi disputada entre os dois quadros, como eu já tinha falado, sendo pro futebol melhor, porque ele saiu vitorioso por 1-0. Mas embalado pelo bom jogo que o Grêmio fez contra o Rio Grande e pela estreia de um dos maiores jogadores da história do Grêmio, um cabeludo, que de apelido Cabeleira, de nome Moreira, olha só, cara, quanto Eira no final, ele veio pro Grêmio, mas na real, veio pro Grêmio, né, do time de Pelotas para o Grêmio, mas na real mesmo, ele veio de Pelotas para jogar no Inter, um clube que a recém seria fundado. Só que ao chegar em Porto Alegre ele disse, esse time eu não jogo, esse time eu não defendo, vou pro Grêmio, que é o único time de verdade nessa cidade. E foi. E assim, né, com a chuva que caía, que fez o primeiro jogo ser cancelado, se transformou em chuva de gols no segundo tempo, na segunda data, assim que o pontapé inicial foi, né, concedido. Mas antes do pontapé inicial, uma banda desfilou à frente dos times que saíram do tiro alemão em direção ao campo. Era tradição da época ter essas bandas e tudo mais. Hoje em dia até tem, né, o hino nacional é cantado e tudo mais, mas não é uma banda que entra e tudo mais, faz tudo um desfile. Não, é só uma banda que toca o hino nacional e jogo. E a partir das 3h15 só deu o Grêmio. Pela primeira vez, os torcedores colorados protestaram contra o futuro arqui-inimigo, falando frases não muito gentis. Sim, os torcedores colorados foram lá para olhar o Moreira jogar e criticar e falar besteira pro Moreira, coisa que na época foi criticada muito pela imprensa, pois, abre aspas, o esporte, e é esporte escrito com S-P-O-R-T, bem do jeito antigo, não tinha tradução ainda. Esporte bretão estava caindo no agrado da mocidade de Porto Alegre, inclusive de senhoras e senhoritas. Ou seja, o esporte futebol estava entrando no agrado da galera popular de Porto Alegre, né? Da elite de Porto Alegre. E isso daí, essas frases que os colorados falaram, não agradou muito, já que era um futebol muito diferente do de hoje em dia, um futebol de cavalheiros, um futebol de amigos, e não com essa revolta toda que os colorados teve. O problema é que o Moreira, como eu já falei, tinha vindo de Pelotas para jogar no Inter e decidiu jogar no Grêmio. Só que aí o Grêmio meteu-lhe uma surra no futebol, né, nos jogos dos titulares. E depois a galera pegou e saiu do jogo, depois do Grêmio ter feito 5-1 no futebol. E a galera voltou pro tiro alemão. Ali onde era o tiro alemão, foi recebido pela banda da Brigada Militar de Porto Alegre, né, que fez as festividades. E lá onde as senhoritas, né, e as senhoras estavam esperando os jogadores, que chegaram meia hora depois da partida para a festa. Duas delas entregaram as medalhas de bronze para os campeões, que no caso era o Grêmio, né, campeão desse torneio de titulares. E aí começou as festividades. Só que os colorados estavam revoltados com isso e tiveram que ficar bem caladinho, porque uma semana depois, na estreia da sua história, num Grenal, o primeiro Grenal,
todo mundo já sabe, até mesmo que tem vídeo no canal, que eu vou contar também ao decorrer do livro, né, que é o próximo episódio. Veio a maior goleada da história, logo no primeiro Grenal. Estrearam com o pé esquerdo. Mano, deve ter saído sangue dos colorados pela cor da camisa. Porque sim, o Grêmio meteu 10-0 no Inter. Em sua estreia, na história da estreia do Inter, tá lá, 10-0. O Inter não tem muita boa memória quando é esse tipo de coisa, né? Até quando o Inter era campeão do mundo, o Grêmio ia lá e ganhava no Inter. Coitados dos Colorado, mano, não consegue. Não chega nem a equivaler com o Grêmio aqui. E realmente 10-0 tomaram e tiveram que ficar quietinho. Próximo episódio, no caso amanhã, irei contar esses 10-0 pra vocês. Então se inscreve no canal, deixa teu like, porque tu gostou desse episódio, eu sei que tu gostou. E espera até amanhã. Mas não espera sem fazer nada. Assiste os episódios anteriores, já que, né, muito provavelmente tu não assistiu. Inclusive, a playlist tá com o link aqui embaixo. Então é só clicar ali, clica na playlist e assiste a playlist inteira, 120 anos de glória. Beleza? Até amanhã. Valeu, falou e fui.